Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 29 de dezembro, quarta-feira. A igreja nos convida à reflexão acerca do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao templo do Senhor. Observamos que Maria e José, como bons judeus e tementes ao Senhor, o Deus de Israel, cumpriam as leis, observavam as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor, que se encontram no livro do Antigo Testamento. Jesus veio para dar sequência, continuidade à história da salvação. Jesus não começa a história da salvação do zero, ele dá sequência. Deus agiu na história. Não é que Deus esteve omisso, não. Deus esteve agindo por meio dos profetas, por meio dos juízes, por meio dos personagens na vida do povo no Antigo Testamento. Mas agora ele vai dar uma nova continuidade a partir de um fato novo, em que o Filho de Deus veio até nós. E a lei de Moisés pedia então que uma mulher, quando desse à luz, fizesse o seu ritual de purificação e a apresentação do primogênito ao Senhor Deus de Israel, fazendo o gesto da circuncisão, que era um gesto de pertença ao povo de Israel e à aliança feita de Deus com Abraão. Por isso está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito e ordenado na lei do Senhor. Então, além da purificação da mãe e do filho, da circuncisão, havia também oferenda de um sacrifício. Esse gesto de oferecer sacrifícios e o gesto da circuncisão serão abolidos por Jesus, porque agora, pelo batismo, nós pertencemos ao novo povo de Deus, ao povo dos que foram salvos por Cristo, aos que foram salvos pela graça do Salvador, do Emanuel, o Deus conosco. Mas é interessante o detalhe que Maria e José oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos. É aquilo que os pobres ofereciam. Os ricos ofereciam bodes, touros, carneiros, grandes sacrifícios. Maria e José oferecem somente aquilo que é o mínimo do mínimo que os pobres poderiam oferecer. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Simeão é aquele que representa os justos e piedosos que esperavam em Deus. Esperou no Senhor e não foi decepcionado. Esperou em Deus e viu a razão de sua esperança. Era um homem conduzido pelo Espírito Santo e movido pelo Espírito de Deus. Simeão foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de seu povo Israel. Como é que Simeão conseguiu reconhecer o menino Deus no meio daquela multidão? Inúmeras mães, inúmeros pais, infinitas crianças eram apresentadas ao templo. E no meio daquelas crianças, o que havia de especial no menino Jesus para ser reconhecido como Deus?
Não havia aos olhos humanos nada de especial, mas o Espírito Santo guiou Simeão. Ou seja, quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus consegue perceber as mudanças. Quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus consegue entrar na intimidade de Deus e ver algo novo acontecendo. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Por que Jesus é um sinal de contradição? Porque aos pobres, humildes, os que confiam no Senhor, serão exaltados, terão a alegria e a paz. Mas os orgulhosos, os poderosos, aqueles que se julgavam superiores serão humilhados e não encontrarão mais esperança. E termina dizendo o profeta Simeão a Maria Santíssima: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Simeão termina com uma profecia de sofrimento na vida de Maria. Maria Santíssima e José ficam admirados com a profecia, admirados com as maravilhas que o Senhor realizou na vida deles e que com certeza está realizando e realizará na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.